agora a gente segue aqui o tom maior para conhecer uma história de romance em meio a conflitos sociais. E para falar sobre isso, eu quero chamar para cá o Edivaldo Silva. Edivaldo, seja muito bem-vindo ao Tom Maior, tudo bem? Olá, tudo bem? Rodrigo, um prazer estar falando com você aqui na Rede Sagas de Goiás, no programa Tom Maior. Estou aqui muito honrado, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do meu livro. É isso aí, Edivaldo, muito legal estar falando com você e eu queria entender o que te motivou aí a criar aí um livro de conflito que fala sobre, né, o momento de conflito ali, tanto na França quanto no Brasil, né, de conflitos sociais ali de 1968 e 68, e misturar isso com um romance. Como que foi isso para você? Conta pra gente. Na verdade, esse é meu segundo livro, né? O meu primeiro livro foi esse aqui, que é o Além da Fumaça. É um livro que fala sobre a Berlim de 1967, antes da Guerra Fria, né? O fim da Guerra Fria, e tem uma história entre judeus, nazistas, uma brasileira que é traficante internacional de obras de arte. Esse livro, graças a Deus, deu bastante repercussão. Fui finalista do Prêmio Abest, ganhei alguns prêmios, ganhei um prêmio nos Estados Unidos com o livro de suspense e literatura portuguesa. Foi muito legal, gostei muito. E já na sequência, mergulhei numa nova história que eu já tinha mais ou menos na cabeça, que é falar desse momento também histórico, que é maio de 68, que começa na França, né, um movimento muito grande, que os jovens começam a se libertar, começam a lutar por seus ideais, começam a querer mais, né? Então, na França, teve esse movimento muito forte, que é conhecido como o Ano que Não Terminou, né? No livro do Denis Ventura, que é um narco que fala sobre esse tempo, e outros livros que foram lançados sobre essa época. Então, eu resolvi falar disso, mas eu quis fazer um viés, não um viés assim de falar como um livro panfletário ou me focar somente na questão da luta de classe, nada disso. Eu quis contar como eu fiz o primeiro livro, eu quis pegar o momento histórico, esse cenário, e contar uma história humana. Uhum. Então, o que eu fiz foi colocar um personagem que existe na França até hoje, né, que é um imigrante africano, negro, que vem lá da Costa do Marfim junto com sua família, só que eu quebrei aí um estereótipo, que não é um imigrante negro pobre que vem da Costa do Marfim, não. Ele é filho de um pianista clássico. E ele também é um pianista, são guitarras de jazz. E ele não é muito ligado em política, não. Quem é ligado são os irmãos dele. E ele acaba conhecendo uma brasileira, que é filha de um diplomata brasileiro, carioca, né, que foi morar na França. E também o Rio de Janeiro foi tradicionalmente o berço de grandes diplomatas. Nessa época, na década de 60, 70, era basicamente quem fornecia, né, os seus diplomatas lá. E ela foi junto com ele, e lá ele estudava na Universidade de Nanterre. E nessas voltas da vida, o Thierry, o pianista da noite, né, um jovem de 20 e poucos anos, não muito ligando para a política, conhece a Beatriz, eles se apaixonam, se envolvem nos movimentos e acabam chegando aqui no Brasil. E aqui no Brasil, o couro estava comendo, porque era em 68, tinha a questão do AI-5, tortura, os jovens só apanhando. Então, foi muito legal. Foi uma leitura que eu misturei alguns temas bem relevantes. Acho que essa coisa do amor interracial na década de 60, né, era muito forte, né? Hoje é comum, mas ainda tem o nosso famoso racismo estrutural, mas era muito mais forte esse negócio. Eu trato esse tema até entre eles, quando eles conversam. Trato também das questões de políticas laica, eu misturo alguns personagens que existiram na história, mas tudo é base para uma história de amor. E chega no final, os dois se reencontrando. É isso aí, muito legal entender, né, esse contexto social e trazer um pouco da humanização, né? Trazer essa humanização é sempre muito importante, porque a gente sabe que em momentos de conflitos, né, sempre existem pessoas ali passando por esses conflitos e passando por problemas sociais, naturais e por vivências, né? E você acha que dá para trazer essa temática também para os dias de hoje? Com certeza, eu acho que a gente está vendo muitos ecos desses dois grandes momentos da história, né? Uma Guerra Fria, uma divisão, né, que continua cada vez acirrada, uma Guerra Fria 3.0, e, no especificamente falando do 1908, sem trilha sobre a Palha Seca, tem muito do que começou, né, dessa coisa da juventude querer mudar o mundo, a gente de querer transformar o mundo, né, essa
tentativa de querer mais, de querer transformar o mundo em uma coisa melhor. Isso não tem a ver sei lá, esquerda ou direita e nada disso. Acho que isso tem a ver com a gente, com ser jovem e sonhar com um mundo melhor, né? Porque você tem sistemas que se dizem de esquerda e estão torturando, matando, como na Venezuela. Você tem sistemas de direita fazendo a mesma coisa. Então, não tem a ver tanto com política, apesar nesse momento, 68, ser muito mais o pessoal da esquerda, né, que se mexeu e tentou lutar ali contra a ditadura. Então, tudo isso que eu falo no livro tem reflexos até hoje. Eu acho que a gente tem grandes movimentos aí acontecendo no mundo hoje e a semente está tudo aí nesse momento. E é legal você trazer isso com uma linguagem para o jovem, né? Então, os meus personagens têm 20 anos, então é a vida deles com 20 anos naquele momento. Uhum. Então, não sou eu, Edivaldo, falando saudosamente. Não, é o jovem Thierry, a jovem Beatriz, os conflitos deles, a relação deles com os pais, né? Com a Beatriz, com o pai, que é o Damasceno, e a relação do Thierry com a sua mãe, Amanda Doe, com seu pai. Então, acho que. E os amigos, né? Então, tem muita história dos amigos, a descoberta da pílula, começo da libertação também da mulher, da luta pela libertação da mulher, e tudo isso tem reflexo até hoje. Acho que é muito legal a gente olhar para esse período e entender um pouco como a gente chegou até aqui. É isso, né? Trazer essa reflexão aí do passado. E para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco em relação a esse equilíbrio, né? Da ficção e também da realidade. Eu vi também que você usa referências de pessoas como o Carlos Marighella, né? Que é uma pessoa muito importante, principalmente aqui no nosso cenário brasileiro, né? Não, eu falo do Carlos Marighella, eles acabam voltando para o Brasil, Thierry e a Beatriz também, então estão impregnados daquela coisa da França e ela teve que voltar, porque foi bem exatamente no ato histórico, sim, que os diplomatas tiveram que se realocar no Brasil e ele resolveu vir com ela, o Thierry, por amor, né? Só que aqui eles acabaram se envolvendo também nos movimentos estudantis daqui, e aqui era luta armada. Então, o Marighella tinha um papel importante nisso, mas eu coloquei também o Carlos Lamarca, no momento em que o pai da Beatriz tenta buscar recuperar a filha, ele tem uma interação aí com o Lamarca, Nelson Loft, mesmo em Paris eu coloquei alguns personagens como Alain Guesmar, ou Jean Paul, personagens que existiram no movimento estudantil da França, e o que eu fiz foi fazer uma intersecção, em alguns momentos, desses personagens com os personagens fictícios dentro de uma estrutura bastante realista, mas totalmente ficção, e uma história que te leva do começo ao fim, com uma surpresa bem legal no final. É isso, Edivaldo. Muito obrigado por essa entrevista. Foi um prazerzão falar com você. Com certeza já estou ansioso aí para ler essa história, conhecer um pouquinho mais. Muito obrigado. E onde que o pessoal pode acompanhar essa história? Onde que o pessoal pode comprar o livro? Como é que funciona? Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Você pode comprar na Amazon, tem o livro físico e o livro digital, né? O Kindle, está no Kindle Limited, quem tem pode baixar gratuitamente, né? Então tem o físico e o book lá. O meu Instagram é Edivaldo Lins Silva. Então você pode me procurar, adiciona, vou ter sempre novidades ali sobre o livro e essas criações. É isso, Edivaldo. Muito obrigado por essa entrevista, foi um prazerzão. Muito obrigado, muito obrigado. É isso, e agora a gente segue aqui o Tom Maior para conferir o